No nosso corpo, as hemácias são células responsáveis por transportar o oxigênio. Na verdade, o oxigênio se liga a proteínas dentro das hemácias chamadas de hemoglobinas. No entanto, no Brasil, cerca de 60 mil pessoas sofrem por uma doença chamada de doença falciforme, em que essas pessoas têm dificuldade em transportar o oxigênio. Dentre as doenças falciformes, existe a anemia falciforme, uma condição em que a hemácia ela fica dobrada no formato de foice e que, portanto, pessoas com anemia falciforme possuem insuficiência respiratória e até condições clínicas mais graves. No fundo, a anemia falciforme é uma alteração nas proteínas da hemoglobina que não possuem mais a capacidade de se ligar ao oxigênio. Sabia disso? Não? Quer aprender um pouquinho mais sobre proteínas? Então acompanhe comigo a aula de hoje, que é justamente sobre as proteínas. Fala meu querido e fala minha querida, prazer, meu nome é Luiz. Para você que não me conhece, eu sou professor de biologia. Pessoal, a aula de hoje é a aula sobre proteínas, uma das moléculas mais importantes para o nosso corpo. A gente já falou sobre água, carboidrato, lipídio e hoje as moléculas orgânicas serão as proteínas. Sem mais enrolação, já pega caderno e caneta que o slide já está na tela. Turma, diferentemente dos carboidratos ou até dos lipídios, quando a gente fala em proteína é um pouquinho mais chatinho para conceituar. No fundo, o conceito de proteína significa que elas são polímeros de aminoácidos, ou seja, são vários blocos chamados de aminoácidos ligados entre si. Mas mesmo assim, esse conceito, para quem está estudando uma primeira vez, acaba ficando um pouquinho confuso. Então, no fundo, para que servem as proteínas? O que são proteínas? As proteínas, pessoal, a gente costuma falar que são os agentes funcionais das células. É como as pessoas falarem o seguinte: meu cabelo é preto, minha cor de pele é mais escura. O que significa isso no fundo? Significa que essa condição, esse fenótipo, ou seja, aquilo que eu estou vendo, são as proteínas, pessoal. É o conjunto de proteína. Tudo que a célula faz, ou seja, toda a função da célula, de um modo ou outro, depende das proteínas. Por isso que as proteínas são os agentes funcionais. Como tudo que a célula faz depende de proteína, a informação para produzir proteína está justamente no DNA. A gente vai ter uma aula que mostra justamente que o DNA, ele passa por um processo para produzir uma outra molécula chamada de RNA. Esse processo é chamado de transcrição e depois esse RNA passa por um processo chamado de tradução para produzir proteínas. Então tudo no nosso corpo, as informações do nosso corpo estão contidas no DNA. Dentre elas, as informações para produzir proteínas. Um modo que eu acho mais simples para entender as proteínas é justamente entendendo suas funções. Uma das importantes funções da proteína é justamente atuar como moléculas de regulação do metabolismo, como por exemplo a insulina. Veja esse exemplo. Nós temos aqui a corrente sanguínea. Em verde, estou representando para vocês moléculas de açúcar, glicose. Veja que esse vaso sanguíneo, ele está com uma alta concentração de açúcar. No entanto, quando as proteínas chamadas de insulina entram em ação, esse metabolismo ele é regulado, de modo que agora essa corrente sanguínea diminuiu a quantidade de açúcar disponível. Professor, para onde é que foi esse açúcar que estava na corrente sanguínea? Esse açúcar ele foi internalizado pelas células. Mas para as células internalizar esse açúcar, ou seja, retirar ele da corrente sanguínea e incorporar esse açúcar, foi necessário a ação de uma proteína chamada de insulina. Quer um outro exemplo clássico? É justamente funções estruturais, como por exemplo no citoesqueleto da célula. Pessoal, veja o exemplo. Uma célula ela é circular, por exemplo. O que é que garante que essa célula, apesar de sofrer torções, volte a ficar com formato circular? É justamente o citoesqueleto. O citoesqueleto são moléculas proteicas que ficam no interior da célula, mantendo a forma dessa célula. É mais uma função das proteínas. Um outro exemplo é a função enzimática. Turma, enzimas são proteínas que a gente fala que catalisam a reação. Ou seja, catálise em química e biologia significa velocidade. Se eu tenho um açúcar, por exemplo, que ele deve ser quebrado. Vamos pegar o exemplo da lactose, da aula de carboidrato. Essa lactose tem que ser quebrada em dois açúcares, uma glicose e uma galactose. Quem é que quebra a lactose? É uma enzima, uma proteína chamada de lactase. Sem essa enzima, ou seja, sem essa proteína, essa reação de quebra de uma lactose em uma molécula de galactose em uma molécula de glicose seria muito mais demorada. Então as proteínas, nesse exemplo, as enzimas, elas chegam para acelerar reações químicas. Um outro exemplo clássico de função da proteína é, por exemplo, na imunidade. Olha aqui esse exemplo, nós temos um vírus representado em laranja e ao redor do vírus nós temos proteínas. Essas
essas proteínas são chamadas de anticorpos. Portanto, os anticorpos que nos defendem, anticorpo IgG, IgM, IgA, no fundo são proteínas. Veja que nesse exemplo, esses anticorpos estão neutralizando o vírus e também esses anticorpos estão na superfície de bactérias. Portanto, quando o nosso corpo ele está sendo invadido por um micro-organismo, logo o nosso DNA manda informações para produzir proteínas, como por exemplo os anticorpos, que são produzidos por linfócitos B, por exemplo. Um outro exemplo clássico da função das proteínas é no transporte. A gente viu na introdução dessa aula o exemplo da hemoglobina, que transporta oxigênio. Mas na aula passada de lipídio, a gente viu que os lipídios, por serem moléculas apolares, elas precisam ser carregadas na corrente sanguínea. Só que o sangue tem muita água. Então, como transportar uma molécula apolar dentro do sangue? A gente utiliza lipoproteínas, como por exemplo o HDL e o LDL, que já está na aula passada. Corre lá se você está com dúvida nesse assunto, fechou? Uma outra função das proteínas são funções contráteis. Exemplo, actina e miosina. O que é que garante que meu dedo ele contraia? São proteínas, pessoal. Nós temos proteínas chamadas actinas e proteínas chamadas miosinas, que elas interagem entre si. E toda vez que essas proteínas se aproximam, nosso dedo, nosso músculo, por exemplo, ele se contrai. Que é justamente isso que eu estou mostrando nessa imagem aqui para vocês. Nós temos a actina e a miosina no centro. A actina se aproxima da outra actina e a miosina fica no centro. E no fundo, o nosso músculo, ele contrai. Nós temos outros exemplos também, como por exemplo, proteínas de transporte. Veja que nós temos uma membrana plasmática aqui e a proteína atravessando a membrana. Moléculas que estão fora da célula são internalizadas para o interior da célula através de proteínas. Proteínas também de sinalização. Veja, nós temos aqui um exemplo de uma célula neurônio se comunicando com outra célula receptora. Esses neurotransmissores são moléculas químicas que podem ser proteínas, que estão sendo reconhecidas por outras proteínas chamadas proteínas receptoras. Nessa etapa, você deve estar percebendo que tudo que acontece no nosso corpo tem a participação de proteínas e que eu posso ficar aqui por horas citando funções de proteínas, como por exemplo, funções plásticas como o colágeno, a queratina, na nossa pele dando elasticidade, ou seja, a nossa pele também tem muita proteína. Funções energéticas também. Ah, professor, mas você não falou que o nosso corpo utiliza carboidrato? E se o carboidrato acaba, ele utiliza lipídio? Beleza. E se o lipídio acaba? Qual a fonte energética que o nosso corpo vai recorrer? As proteínas. As proteínas são a última fonte energética para o nosso corpo. E um exemplo para finalizar aqui são os exemplos de regulação gênica. O que vai fazer com que o DNA ele fique livre para ser lido, para ser expresso, é justamente a presença de proteínas, chamadas de proteínas histonas. Então as proteínas estão presentes no nosso corpo desde o DNA até o nosso fenótipo, ou seja, aquilo que a gente enxerga, como a cor dos nossos cabelos, a cor dos nossos olhos, são importantes para a internalização de moléculas. Então perceba que as proteínas, por isso, são chamadas de agentes funcionais das células, porque tudo que as células fazem necessitam da presença dessas proteínas. Turma, falei para vocês que proteínas são polímeros de aminoácidos. E o que são aminoácidos? Os aminoácidos, pessoal, são as unidades mais básicas de construção das proteínas. Estou circulando para vocês aqui uma molécula de um aminoácido. Perceba que o aminoácido é composto por uma amina e um ácido, chamado de ácido carboxílico. Na química orgânica, no terceiro ano, vocês aprendem que o COOH é chamado de ácido carboxílico. Então, o aminoácido é formado por amino, ou seja, tem nitrogênio mais ácido. Além disso, perceba que a molécula do aminoácido vai ter um hidrogênio aqui na parte superior e um R. Esse R significa radical. Já já a gente chega nele. Veja que esse carbono aqui no centro do aminoácido, ele é chamado de carbono quiral, que vocês aprendem na química, ou também chamado de carbono alfa. O que é que significa dizer que um carbono ele é quiral ou um carbono alfa? Significa dizer que esse carbono, ele faz 4 ligações, isso a gente já sabe. Só que essas 4 ligações são ligadas a moléculas químicas diferentes. Uma ligação desse carbono é ligado a esse ácido carboxílico. A outra é ligada ao hidrogênio, a outra é ligada à amina, que é uma função nitrogenada, e a outra ligação é ligada ao radical. Então perceba que esse carbono, ele possui 4 ligações, só que são 4 ligações ligadas a funções, a moléculas químicas
diferentes. Professor, e quantos aminoácidos nosso corpo produz? Ou quantos aminoácidos existem na natureza? Turma, veja só. Existem 20 aminoácidos disponíveis para o nosso corpo. Desses 20, nós conseguimos produzir 12. Portanto, nós dizemos que esses 12 aminoácidos são naturais, porque o nosso corpo produz naturalmente. Agora, os outros 8 aminoácidos que o nosso corpo não produz são chamados de essenciais. Então, veja uma coisa interessante. Algumas questões chamam os aminoácidos naturais de aminoácidos não essenciais. Muita atenção aqui, o fato das questões chamarem esses aminoácidos naturais de não essenciais não significa dizer que eles não são importantes para o nosso corpo. É apenas um modo da questão chamar, por exemplo, tá? Então, nosso corpo produz 12 aminoácidos, chamados de aminoácidos naturais ou aminoácidos não essenciais. E os outros 8 aminoácidos necessários para completar os 20 aminoácidos totais são chamados de aminoácidos essenciais. Professor, e de onde é que a gente tem que obter esses outros 8 aminoácidos essenciais? Turma, tá? Dieta. Dieta não é fazer regime, dieta é um modo de alimentação. Então a gente produz 12, mas os outros 8 a gente tem que obter da alimentação. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: e as plantas? O que é que acontece nas plantas? Anota no seu caderno que as plantas, elas produzem todos os 20 aminoácidos. Porque a planta, pessoal, não tem como sair aí correndo para poder buscar alimento como a gente pode, por exemplo, tá? Por isso que as plantas, elas produzem os 20 aminoácidos disponíveis na natureza. E atenção que esses 8 aminoácidos essenciais, eles são adquiridos na dieta e que nosso corpo, na verdade, por exemplo, se você come carne, não é que a carne tem muita proteína, que essa proteína já vai ser utilizada para o seu corpo. Não. Na verdade, essa carne que você está se alimentando, por exemplo, ela vai ser quebrada, são proteínas que vão ser quebradas em aminoácidos. Porque as proteínas não são formadas por aminoácidos? São. Então, o alimento que você come, as proteínas que estão no alimento que você come, serão degradadas, digeridas em aminoácidos, para depois você pegar esses aminoácidos que você adquiriu na dieta e aí então produzir e construir os seus aminoácidos. Espero que essa explicação tenha ficado evidente para vocês. Agora, lembra que eu falei para vocês a importância desse radical? Turma, o que vai mudar dentre esses 20 aminoácidos é basicamente esse radical. Perceba que esse aminoácido, ele é chamado de ácido aspartico. Por quê? Porque, ó, esse radical, ele foi substituído aqui, ó, por essa molécula aqui, estão percebendo? Agora, esse outro aminoácido do lado, chamado de glicina, ao invés de ter essa molécula longa aqui, que o ácido aspartico tem, na verdade só tem um único hidrogênio. Por isso, esse aminoácido é chamado de glicina. Do mesmo raciocínio, esse aminoácido do lado, ao invés de ter um hidrogênio, ele tem um radical metil chamado CH3. Portanto, esse aminoácido, devido a esse CH3, ele é chamado de alanina. Então, os 20 aminoácidos, o que vai diferenciar cada um é justamente o radical. Além dessa diferenciação do radical, cada aminoácido possui uma condição especial, como por exemplo, existem aminoácidos hidrofóbicos, a semelhante aos lipídios que têm medo da água, e também existem aminoácidos hidrofílicos, que se ligam bem à molécula de água. Existem aminoácidos que são ácidos e também existem aminoácidos com pH básico. Perceba que essa característica de ser hidrofóbico, hidrofílico, ácido ou básico permite com que os aminoácidos possam se ligar a várias outras moléculas e, portanto, permitem com que as proteínas possam interagir com várias outras moléculas também. Falei para vocês na introdução também que as proteínas são polímeros de aminoácidos unidas, ligadas por ligações peptídicas. E o que são essas ligações peptídicas? Veja só, a gente vai unir um aminoácido chamado glicina com um aminoácido chamado alanina. Perceba que na porção ácida da glicina nós temos um OH. E na porção nitrogenada da alanina nós temos esse H aqui. Turma, lembra para vocês, quando a gente junta um OH com H, nós formamos uma molécula de H2O. Ou seja, nós formamos uma molécula de água. Toda vez que a gente combina moléculas diferentes, liberando uma molécula de água, a gente está fazendo uma síntese. Síntese por desidratação. Professor, esse nome não é me estranho. Não, pessoal. A síntese por desidratação ocorreu nos carboidratos, na ligação glicosídica. A síntese por desidratação ocorreu nos lipídios também, entre um glicerol e um ácido graxo. Lembra? Se não lembra, volta à aula. E a síntese por desidratação está ocorrendo entre os aminoácidos também, nas chamadas ligações peptídicas, que são ligações que unem aminoácidos sempre liberando uma molécula de água. Perceba que a junção da glicina com a alanina formou um dipeptídeo, ou seja,
Di vem de 2. 2 o quê? Aminoácidos, alanina e glicina, formou um dipeptídeo. Olha a molécula de água sendo liberada lá no final. E não é difícil, então, perceber que se eu ligar um aminoácido com outro, é um dipeptídeo, mas se eu ligo o outro, é um tripleptídeo, e se eu ligo mais um, é um tetrapeptídeo, e se eu vou ligando mais aminoácidos, eu vou formar polipeptídeo. Perceba que para formar proteína, é necessário ter uma ligação superior a 70 aminoácidos. Aí sim, eu já posso chamar de proteína. Cada ligação entre um aminoácido libera uma molécula de água e é chamada ligação peptídica. Então, pessoal, olha o raciocínio. Eu tenho esse aminoácido ligado a esse, uma ligação peptídica. Esse aminoácido ligado a esse, outra ligação peptídica. Esse aminoácido ligado a esse, outra ligação peptídica. Perceba, eu tenho 1, 2, 3, 4 aminoácidos e 3 ligações peptídicas. Eu faço uma pergunta para você. Se eu tiver 1000 aminoácidos, quantas ligações peptídicas terão? 999, porque sempre nós vamos ter uma ligação peptídica menos. Talvez uma questão possa cobrar esse conceitozinho básico e eu espero que vocês não errem questão por causa disso. Agora vamos para uma parte muito importante dentro das proteínas, que é justamente os tipos de estrutura de proteínas que a gente tem. Pessoal, a primeira estrutura, a estrutura mais simples da proteína é chamada de estrutura primária. E as proteínas, elas podem obter vários formatos tridimensionais que a gente vai ver agora. O primeiro é a estrutura primária. A estrutura primária é a forma mais simples das proteínas porque são as sequências de aminoácidos unidos formando polipeptídeos, ou seja, vários aminoácidos juntos. Perceba, pessoal, que eu tenho aqui, por exemplo, uma glicina, uma prolina, tá? E assim sucessivamente, ó, chegando a 10, 15, 20, 25, 30, 35, passou de 70, eu já posso chamar de proteína e assim vai, e assim segue o fluxo. Turma, essa estrutura ela não é simples? Então, se a gente for fazer uma analogia, deixa eu pegar meu carregador aqui, ó. Essa estrutura aqui seria a estrutura primária da proteína, um formato linear. Agora, eu disse para vocês que os aminoácidos eles podem interagir entre si também, porque existe aminoácido hidrofóbico, hidrofílico, com pH ácido, pH básico. Perceba que essa estrutura primária, ela pode interagir com ela mesma. À medida que ela vai interagindo, eu vou formando o que a gente chama de estrutura secundária. Perceba, a estrutura primária ela começou a se enrolar e nesse momento ela está formando como se fosse uma hélice. Portanto, eu vou chamar essa estrutura agora de estrutura secundária. E a estrutura secundária ela pode ser de dois tipos, chamada de alfa-hélice, como eu acabei de mostrar para vocês, mas também de beta preguiada. Professor, por que esse formato ele muda? Porque justamente os aminoácidos estão interagindo e formando pontes de hidrogênio. Na aula de água eu falei para vocês como se forma a ponte de hidrogênio. Corre lá para você não ficar perdido nesse assunto. Veja que o oxigênio está interagindo com o hidrogênio, formando a ponte de hidrogênio. E esse polipeptídico, que antes era linear, agora ele está no formato de hélice. Por isso que a gente chama esse formato de alfa-hélice. Além da alfa-hélice, os aminoácidos podem interagir e ficar no formato de folha, pessoal. O que a gente chama de folha beta preguiada. Perceba que a alfa-hélice é o polipeptídico se enrolando. Agora, o formato de folha beta preguiada, ela fica formando pregas, tá? Como se fosse uma folha mesmo. Portanto, são formatos diferentes, mas tanto a alfa-hélice quanto a folha beta preguiada, elas são estruturas secundárias. Você está vendo aqui no slide a estrutura de folha beta preguiada, que também é uma estrutura secundária, assim como a alfa-hélice. Do mesmo raciocínio, se a gente pega a estrutura primária, que é mais simples, interage entre ela, formando a estrutura secundária. Se eu pego a estrutura secundária e junto a alfa-hélice com a folha beta preguiada e também a estrutura primária, eu vou formar a estrutura terciária. Veja aqui no slide, pessoal, que os polipeptídeos estão se enovelando, ou seja, estão se ligando, se enrolando entre si numa condição ainda mais evidente e, portanto, adotam conformações, ou seja, formatos específicos. Nós temos formato de folha beta preguiada, nós temos formato de alfa-hélice, que são estruturas secundárias, outra alfa-hélice, formato de estrutura primária, tudo isso forma uma estrutura terciária. E perceba que a estrutura terciária também está formando pontes de hidrogênio, chamadas de ligações de hidrogênio, como, por exemplo, o hidrogênio interagindo com o oxigênio. Mas além disso, existem outras ligações que permitem que esse formato ele seja formado, como por exemplo, interações iônicas, como o oxigênio negativo interagindo com o nitrogênio que é positivo, interações hidrofóbicas chamadas de forças de Van der Waals, que são um pouquinho mais fracas do que as ligações iônicas e as ligações de hidrogênio. As forças de Van der Waals acontecem, por exemplo, entre moléculas como CH3 interagindo com moléculas CH3 também. E além disso, existem as pontes de sulfetos, que são ligações
ligações entre enxofre presente nas proteínas. Enxofre se ligando a enxofre, interagindo com enxofre, forma as pontes de sulfeto. Então, pessoal, veja que a estrutura terciária ela é mais complexa. Ela envolve a estrutura primária, a estrutura secundária e outras ligações, além das pontes de hidrogênio. Um exemplo clássico é justamente o nosso fio de cabelo. No nosso fio de cabelo, que você pode observar nessa figura à esquerda, eu estou mostrando para vocês uma microscopia, ou seja, um fio de cabelo sendo visto ao microscópio eletrônico. Veja, no fio de cabelo nós temos muita ligação secundária, muita estrutura secundária da proteína alfa-hélice. Veja só, não é o que seu fio de cabelo é uma proteína só alfa-hélice, não. São várias proteínas alfa-hélice interagindo. Então a predominância é de proteína alfa-hélice, estrutura secundária das proteínas que formam o nosso fio de cabelo, que essa imagem está mostrando para você na microscopia. Agora, a imagem da direita, nós podemos ver teias de aranha. As teias de aranha são formadas principalmente por estruturas secundárias da proteína no formato de folhas beta preguiadas. Novamente, não é que a teia de aranha é formada somente por beta preguiada, mas principalmente por estruturas secundárias das proteínas no formato de folhas beta preguiadas. Espero que esse exemplo tenha ficado mais evidente para vocês. Agora, pessoal, existe um quarto formato. E esse quarto formato é chamado de estrutura quaternária das proteínas, que no fundo é quando a gente junta duas ou mais cadeias de proteínas, quando a gente junta duas ou mais proteínas terciárias, estruturas terciárias das proteínas. E esse exemplo é justamente o exemplo da hemoglobina da introdução da aula. A hemoglobina possui 4 subunidades de polipeptídeos, principalmente em estrutura de alfa-hélice. Eu vou circular aqui em amarelo as 4 unidades. Nós temos uma subunidade chamada de beta, outra subunidade chamada de beta, uma subunidade chamada de alfa e outra subunidade chamada de alfa. Lembrando que a hemoglobina são proteínas, e agora a gente está vendo que são formadas por 4 subunidades, 2 alfa e 2 betas, são proteínas que estão dentro das hemácias. E são justamente essas proteínas que se ligam ao oxigênio, principalmente, gente, o grupo M. O grupo M dentro da proteína hemácia possui ferro, e cada molécula de ferro se liga a um átomo de oxigênio. Portanto, uma hemoglobina pode ligar até 4 moléculas de oxigênio, e a hemoglobina é uma proteína quaternária porque a sua estrutura ela é mais complexa. Veja só, não é porque a hemoglobina tem 4 subunidades que ela é quaternária, não. Se a gente for olhar o exemplo do colágeno, o colágeno possui 3 polipeptídeos, 3 cadeias, principalmente em alfa-hélice, e apesar de possuir 3 cadeias, o colágeno ele também é uma estrutura quaternária. Então o que vai definir se a molécula ela é quaternária ou não são as ligações de cadeias. Por exemplo, a gente pode juntar 2 cadeias de estrutura terciária formando uma proteína quaternária. A gente pode juntar 3 estruturas terciárias formando uma proteína quaternária. A gente pode juntar 4 estruturas terciárias formando uma proteína quaternária, e assim sucessivamente. Existem proteínas que são muito longas. E uma coisa que é muito importante, principalmente no Enem, é que a forma da proteína está intimamente relacionada à sua função. Por exemplo, pessoal, a forma de uma mesa tem uma função específica. Geralmente a gente não utiliza uma mesa para dormir. A mesa ela tem uma forma alta, geralmente, para a gente colocar coisas sobre a mesa. Eu tô com meu copo aqui. Eita, eu esqueci que tinha suco no copo. Eu tô com lápis, eu tô com caneta, eu tô com carregador aqui em cima da mesa, porque ela tem um formato específico para colocar coisas. O meu computador está em cima da mesa. Agora, uma cadeira, ela tem um formato justamente para a gente sentar. Então, semelhantemente às proteínas, o formato da proteína está intimamente relacionado à sua função. Quer um exemplo melhor? Vou mostrar para você. Eu estou desenhando nesse momento um patógeno qualquer. Esse patógeno pode ser uma bactéria, tá? Desenhei aqui uma bactéria em amarelo. Agora, em vermelho, eu estou desenhando anticorpos que tem um formato de Y, tá? Aqui um anticorpo, estou colocando um outro anticorpo aqui se ligando a essa bactéria, mais um anticorpo ligado a essa bactéria. Turma, perceba que esse formato de anticorpo ele está no formato de Y, e no fundo esse anticorpo ele está envolvendo esse patógeno, essa bactéria, porque o formato do anticorpo, que é uma proteína, está intimamente relacionado à sua função. Pessoal, qual a função do anticorpo? Proteção. E é justamente isso que eu fiz agora com esse anticorpo. Ele se ligou a esse patógeno e, portanto, esse patógeno está isolado, não podendo, por exemplo, entrar em uma célula e infectar essa célula, porque o formato do anticorpo, que é uma proteína, está intimamente relacionado à sua função, que é proteção. Esse exemplo você pode aplicar
para tudo para proteína. O formato da proteína está intimamente relacionado à função da proteína. E se o formato está relacionado à sua função, podemos dizer então que quando a gente muda o formato da proteína, a gente está tirando a proteína do seu estado natural. Portanto, a gente está desnaturando a proteína. Daí que vem o termo chamado desnaturação, que é muito importante para o Enem. Desnaturação significa sair do estado natural. Agora, professor, o que é que causa a desnaturação? O que é que uma proteína está funcionando? O que é que vai mudar essa proteína? 3 principais características vão afetar o estado da proteína. O primeiro é a temperatura. Por exemplo, se você pega um ovo de cozinha, tem a clara do ovo, não é isso? A clara não é transparente? É transparente. Quando você coloca sobre a frigideira, a clara não fica branca? Fica. Aquele ficar branco da clara é justamente as proteínas da clara desnaturando, perdendo a sua função. Por exemplo, pode ser uma função de nutrição para o ovo, para o pintinho depois, além da gema, tá? A clara. Ou seja, a clara ela mudou de forma, portanto ela ficou branca. A clara desnaturou. Saiu do seu estado natural. Um outro exemplo é na febre. Por que a gente fica com febre? A gente fica com febre porque, vamos supor que aquela bactéria conseguiu infectar uma pessoa. O que é que o corpo pensa? Poxa, a bactéria, ela possui proteínas também. A bactéria é um ser vivo. Eu vou aumentar a minha temperatura para tentar desnaturar essas proteínas da bactéria. Nossa temperatura média gira em torno de 36 graus e meio, variando a 37 graus e meio. O que é que o nosso corpo faz? Ele eleva a nossa temperatura para que as proteínas dos micro-organismos que estão no nosso corpo também possam desnaturar. Qual o problema? É quando a nossa temperatura é elevada demais. Se a febre passa do ponto, o que a gente tem que tomar um banho para diminuir a febre? Porque o nosso corpo pode começar a desnaturar as nossas próprias proteínas. Então, quando a gente está, por exemplo, a temperatura a 39 graus, poxa, as nossas proteínas estão em risco. Então a gente toma um banho, toma um medicamento para baixar a nossa temperatura, senão é possível que nosso próprio corpo possa nos matar. Então o segundo exemplo de desnaturação de proteína relacionada à temperatura é no caso da febre. Um outro exemplo comum é a mudança de pH. Por exemplo, já reparou quem tem gastrite geralmente sente muito incômodo na barriga? O que é que está acontecendo? O pH é muito ácido, não é? Aí quem tem gastrite não pode tomar, por exemplo, café em jejum. Por quê? Tomou um cafezinho em jejum, aí seu estômago pensa, opa, vai comer. O que é que acontece? Vamos liberar enzima digestiva. O que é enzima? Enzimas no estômago são ácidas. O pH estomacal é em torno de 2, pessoal, é muito ácido. Ou seja, se você tomou um cafezinho, tu já tem gastrite, essas enzimas no seu estômago vão começar a digerir a sua própria parede intestinal. Geralmente pessoas que têm gastrite liberam um pouco muco também, que serve para proteger o nosso próprio intestino das nossas próprias enzimas. Resumindo, essas pessoas estão liberando proteínas ácidas para tentar digerir o alimento, só que não se alimentaram porque só tomaram cafezinho, e essas proteínas estão ali digerindo o próprio intestino. Aí o que é que você faz? Você toma um bicarbonato. Esses produtos que prometem um alívio rápido, o que é que acontece? Esses produtos geralmente são à base de bicarbonato de sódio, que são moléculas básicas. E portanto, o pH estomacal, que é ácido, quando entra em contato com moléculas básicas, essas moléculas básicas desnaturam as proteínas ácidas do estômago e aí você tem um alívio. É assim que geralmente acontece. Agora, o terceiro tipo de desnaturação muito comum tem relação com a concentração de sal. Por exemplo, nas carnes salgadas. O que era muito comum antigamente e até interior hoje é muito comum e é muito bom é o charque. O charque não é uma carne muito salgada? Sim. O que é que acontece? Além de perder água, porque como o sal está ali causando um potencial osmótico, está removendo água da carne, a carne vai desidratando, por isso que a carne está grandona quando a gente compra e depois ela vai ficando bem fininha. Está perdendo água. Além de perder água, o sal interage com as proteínas da carne, desnaturando as proteínas, ou seja, as proteínas mudam de formato e mudam de função. Por isso que geralmente o charque ele fica mais escuro, porque as proteínas estão sendo desnaturadas. Quais são as consequências da desnaturação? Ela altera a ligação entre os polipeptídeos. Perceba que aqui eu tenho uma proteína normal e essa proteína passou por um evento de desnaturação, que pode ter sido elevação de temperatura, pH ou concentração de sal. E agora essa proteína que estava no seu formato quaternário, olha aqui, ligação alfa-hélice, beta-preguiada, ligação de estrutura primária. Essa proteína estava no seu formato quaternário, agora ela ficou no formato linear, ou seja, ela foi desnaturada. Aí você me pergunta, professor, é possível essa proteína voltar a ser esse formato quaternário? Turma, é difícil, mas é possível. Quando a proteína volta, é desnaturada e volta a seu estado natural, a gente chama isso de renaturação, mas isso é muito difícil, depende de condições específicas. Para o Enem, é muito importante saber esse evento de desnaturação. O exemplo que é justamente do início da aula. Veja só, falei do exemplo do ovo para vocês, mostrando que quando a gente coloca o ovo, a clara do ovo sobre o fogo, a temperatura desnatura
desnatura. Tem como essa clara voltar, ficar transparente como o ovo? Não tem. Então aqui a gente desnaturou essa clara e o exemplo da introdução da aula é justamente a anemia falciforme. Veja só, aqui nós temos uma sequência de polipeptídeo da hemoglobina normal. Veja que no aminoácido de número 6 nós temos uma glutamina de número 6. Como esse polipeptídeo está normal, nós temos a subunidade beta da hemoglobina normal. Lembre que a hemoglobina ela possui 4 subunidades, 2 alfas e 2 betas. Então nós temos aqui 1, 2, beta normal, alfa e alfa normal. Como essa hemoglobina está normal, ela consegue se ligar ao oxigênio e transportar o oxigênio. E, portanto, a hemácia ela fica com esse formato natural que é da hemácia, um pouquinho achatado. Ou seja, as hemácias estão repletas de moléculas individuais de hemoglobina carregando oxigênio. Agora perceba que, devido a uma mutação, e além de mutação pode ter influência de patógenos como o plasmódio, no caso da malária, que causa anemia falciforme, tá? Só que nesse exemplo, vamos supor que houve uma mutação. Perceba que no aminoácido de número 6, ao invés de ter uma glutamina, tem agora uma valina. Somente a mudança de um aminoácido, gente, veja como é sensível, fez com que a subunidade beta da hemoglobina sofresse uma modificação. Então perceba que a subunidade alfa e alfa está normal, mas as duas subunidades betas estão afetadas. O simples fato de uma única mudança de um aminoácido faz com que a subunidade beta seja afetada e com que a subunidade beta agora interaja com outras subunidades betas de modo que não interagia antes. Ou seja, está havendo muita interação hidrofóbica. Ou seja, essas subunidades começam a se agregar demais entre hemoglobinas diferentes. Como essas subunidades começam a se agregar demais, elas formam agregados chamados de fibra. Perceba, ó, subunidade beta interagindo com subunidades betas e não mais estão livres como antes, tá? Que é a hemoglobina normal. Agora elas estão interagindo demais, formando fibras. Como formam fibras, a hemácia ela começa a se torcer, fica no formato de foice. Por isso que essas pessoas ficam com anemia falciforme. Professor, mas só essa mudança no formato não tem problema não, é? Tem problema, turma. Veja que a subunidade beta ela foi alterada a sua conformação. Então, ao invés da hemácia levar 4 oxigênios, um em cada subunidade, a subunidade beta agora ela foi modificada e, portanto, a quantidade de oxigênio que a hemácia pode levar foi reduzida. Se foi reduzida, além de mudar o formato da hemácia, significa dizer que o aporte de oxigênio de pessoas com esse tipo de anemia vai ser muito reduzido, podendo levar, inclusive, a pessoas a caso de óbito. O que foi que a gente viu na aula de hoje? Vamos resumir a aula de proteínas. A gente viu que as proteínas, na verdade, são polímeros de aminoácidos. Vários aminoácidos ligados entre si por ligações que perdem uma molécula de água chamada de ligações peptídicas. Podem ser dipeptídeos, tripeptídeos, tetrapeptídeos, polipeptídeos e quando chega mais ou menos a 70 aminoácidos ligados entre si são chamados de proteínas. A gente viu também que as proteínas elas possuem funções diversas, funções de transporte, auxiliando no metabolismo, como por exemplo a insulina, função de defesa, como por exemplo os anticorpos, funções estruturais, como por exemplo o citoesqueleto, e assim vai. Função, por exemplo, no DNA, como por exemplo as histonas. Então, as proteínas são os agentes funcionais das células, ou seja, estão relacionadas a todas as funções celulares. Além disso, a informação para produzir proteína está no DNA. Do DNA é formada uma molécula chamada de RNA e depois esse RNA forma moléculas de polipeptídeos, que no fundo são as proteínas, que vai ter aula exclusiva sobre isso, tá? A gente viu que toda essa informação está presente no DNA. As proteínas podem ter estruturas primária, secundária, terciária e quaternária, aumentando a sua complexidade. Primária é o polipeptídeo linear, secundária ele começa a torcer entre si, formando ligação alfa-hélice ou folha beta-preguiada. Terciária, esse polipeptídeo começa a interagir ainda mais e quaternária é quando eu tenho mais de cadeias de polipeptídeo, de 2 para cima. E a gente viu que a desnaturação é justamente quando a proteína ela perde a sua função. A desnaturação pode ser em razão do aumento da temperatura, pode ser em razão de mudanças do pH, ou pode ser em razão do aumento ou redução da salinidade. Cada proteína tem uma função específica e deve atuar em condições específicas. Se você pega uma proteína que é para atuar na faixa de 40 graus, por exemplo, e coloca ela numa temperatura de 70 graus, essa proteína ela também vai desnaturar, ela vai perder sua função. Do mesmo modo, se essa proteína é para atuar na faixa de 40 graus e você coloca essa proteína em uma temperatura de 20 graus, essa proteína também vai perder a sua função, porque a faixa etária ótima é justamente específica para cada tipo de proteína.
proteína. Pessoal, a próxima aula é a aula de enzimas. Observe que essa aula de enzimas, ela já foi gravada, ela tem 26 minutos, está completa para vocês. Então daqui, maratona essa playlist e vai assistir a aula de enzimas. A gente já falou sobre água, carboidratos, lipídios. Hoje estamos falando de proteínas. A próxima aula é de enzimas, tá? Então acompanhe toda a bioquímica aqui. No mais, se você gostou, peço que pegue essa aula, manda para aquela amiga que está estudando. Inscreva-se no canal para me ajudar, que eu estou começando agora e educação é complicado de crescer. Comenta aqui embaixo o que é que você está achando das aulas, críticas, sugestões. Pode colocar aqui embaixo que eu leio todas. Fechou? Então, no mais, pessoal, desejo muita sorte para vocês nesse Enem e que bota a cabeça no lugar. Tudo vai dar certo. Você está estudando com calma. Chega lá no final, a sua recompensa ela virá. Valeu, valeu. Abraço e se cuida. Tchau, tchau.